Olá a todos, amigos. Aqui estamos novamente para mais um momento de bate-papo, de reflexão à luz da doutrina espírita. E num mês muito importante para o espiritismo, onde comemoramos o aniversário de nascimento de Allan Kardec. Conhecem Allan Kardec, o codificador da doutrina? Com muita certeza todos vocês devem conhecê-lo. Mas, mesmo assim, sempre é bom lembrarmos de toda a trajetória e de todo o feito oferecido a nós por meio da construção, da concepção de toda a estrutura da doutrina espírita. Então, eu quero convidá-la para que domingo agora, às 10 da manhã, vocês possam assistir à palestra do nosso companheiro Rafael Carvalho, que vai nos trazer com toda a sua capacidade, com toda a sua eloquência, a história de vida, a trajetória e o passo a passo da construção dessa doutrina, que com certeza foi responsável pela modificação de muitas vidas. Então, tá aí o convite e a propaganda feita para que domingo agora, a partir das 10 da manhã, vocês possam acessar o nosso canal no YouTube e prestigiar o nosso companheiro Rafael, que vai nos falar sobre o legado de Allan Kardec. E aí, para preparar o terreno, digamos assim, para a gente entrar nesse espírito de doutrina espírita, de aniversário de Kardec e tudo mais, eu vos convido a pararmos o nosso mundo, esquecermos um pouco os rótulos, esquecermos um pouco as estampas e procurarmos responder para nós mesmos o que significa ser espírita. Pode ser uma pergunta com uma resposta bem simplória, do tipo: ser espírita significa acreditar em Allan Kardec. Ser espírita significa acreditar em espíritos. Ser espírita significa ir ao centro espírita e tomar passe. Dentro dessas simplicidades de respostas, devem ser encontradas aquela que nos representa de verdade. Cada um de nós chegou à doutrina espírita, chegou ao espiritismo por um caminho próprio, seja pela tal da dor, seja pela curiosidade, seja por se ver completo nela, enfim. Vários caminhos nos levaram à doutrina espírita, a conhecê-la, a prestigiá-la em nossa vida. Então essa resposta de o que significa ser espírita, ela não pode ser uma resposta superficial. Ela não pode ser uma resposta sem uma estrutura, sem um quadro, uma moldura, aliás, que a deixe bela. Porque entender o que significa ser espírita significa entender um pouco da nossa vida, do como agimos, do como pensamos que pensamos, enfim. É uma reflexão que deve ser muito profunda. E então, para facilitar um pouco aí essa nossa reflexão, ao longo dessa nossa conversa, eu vou trazer alguns elementos da doutrina espírita que possam ser chaves para nos permitir entender o que significa ser espírita. Antes de mais nada, é preciso entender que ser espírita não é aceitar Allan Kardec, não é aceitar a doutrina espírita. Porque, ao contrário das religiões propriamente dita, onde alguém me pergunta: você aceita Jesus? Eu respondo: aceito. Pronto, está tudo feito. A doutrina espírita não funciona assim. A doutrina espírita é algo um pouco mais complicado, porque eu não tenho que aceitá-la, eu tenho que compreendê-la. Então, está aí o primeiro ponto para a gente refletir. Ser espírita significa compreender a doutrina espírita. Compreender os seus fundamentos filosóficos, da onde demandam as consequências religiosas.
significa compreender o laboratório invisível, as pesquisas que Kardec fez por meio da mediunidade para construir as obras que sustentam a doutrina espírita. Então nós não aceitamos a doutrina espírita, nós compreendemos e passamos a vivê-la, a vivenciá-la. Ou seja, é uma atitude ativa que pede de nós uma postura muito mais participativa do que contemplativa. Então, ser espírita significa compreender a doutrina espírita. Compreendemos ela de verdade? Qual o nosso nível de compreensão? Já conseguimos ler as obras da codificação sem se assustar com tanta letra? Já conseguimos estudar o Livro dos Espíritos? Já conseguimos ler a Gênese, o Céu e o Inferno? Entre tantas outras obras fundamentais deixadas por Kardec? E eu digo estudar, mas estudar de verdade. Não aquela leitura sistemática, aonde eu abro, leio e a minha explicação é a seguinte: nossa, tá tudo muito bem explicadinho. Todo mundo entendeu, né? Não. Estudar a doutrina espírita, estudar o Livro dos Espíritos, estudar o Céu e o Inferno, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, significa realmente estudar, buscar compreender o que Kardec, o que os espíritos quiseram passar nas frases, o que está escondido nas entrelinhas. Significa exercitar o meu poder de interpretação, trazer para a minha vida esse entendimento e verificar até que ponto a minha conduta ela se pauta dentro daquilo que eu estou estudando. E verificar que aquilo que não se pauta, aquilo que é contraditório e que eu percebo não ser muito bom, de que maneira eu posso reverter. Então, longe de apenas aceitar, de mergulhar-se numa piscina ou de receber uma mão na cabeça com uma bênção e dizer pronto, tu és espírita, ser espírita significa ser construído, ser moldado através do estudo. Ser espírita implica em acreditarmos na reencarnação. Mas de que maneira a gente acredita na reencarnação? Ou quando nós acreditamos na reencarnação? Quando a gente lê um livro de romance espírita lindamente escrito, aonde eu começo a me identificar e imaginar quem eu fui na minha vida passada? Eu acredito na reencarnação quando eu topo com alguém difícil de lidar, difícil de conviver e que faz parte do meu dia a dia, e aí eu busco nessa máxima de isso daí é algum desafeto do passado. Será que é dessa maneira que eu acredito na reencarnação? Ser espírita deve significar acreditar na reencarnação, entendê-la como um processo evolutivo. E de que maneira essa crença, essa certeza na reencarnação impacta na minha vida? Porque na medida em que eu acredito veemente no prosseguimento da vida, no processo reencarnatório, eu não posso viver como vivia antes, aleatório, sem se preocupar com o próximo, sem se preocupar comigo mesmo. Acreditar na reencarnação me é um convite para repensar mais cuidadosamente as minhas escolhas, para cuidar com mais carinho daquilo que eu encontro em mim como mazela, como deficiência, como erro. Então, ser espírita significa acreditar na reencarnação. Até que ponto acreditamos? Agora, em nossas casas, até quando nós acreditamos na reencarnação? Não só na palestra, quando ouvimos, não só agora, ou me ouvindo falar na reencarnação. Então, ser espírita significa acreditar na reencarnação. Então, como que nós estamos nesse setor? Também, ser espírita significa acreditar na comunicação com os mortos, na mediunidade. Não dá para ser espírita e não acreditar na mediunidade. Mas aí também, de que maneira a gente acredita na mediunidade?
ainda como algo místico, cercado de uma áurea sobrenatural, aonde algumas pessoas portadoras desse dom divino emprestam para nós o seu intercâmbio com o além? Acreditamos na mediunidade quando buscamos respostas dos espíritos e exigimos que eles venham e nos deem a resposta? Nossa crença na mediunidade, ela nos faz entender que eles estão por aí, à nossa disposição, e sempre que estralamos os dedos, eles devem vir e se colocar à nossa disposição para nos responder? Dentro da nossa construção de ser espírita, como que é o nosso entendimento da mediunidade? De que maneira eu enxergo-a em mim, com as intuições? De que maneira eu percebo que estou num processo mediúnico e que isso pode ser bom para mim? E que eu não tenho que ter medo? E que eu não preciso de uma iniciação, que eu não tenho que ir no guru tal para que ele possa me proteger? Eu ainda tenho medo da mediunidade? Ser espírita significa acreditar que isso é algo natural. Então, mais um ponto para refletirmos. Qual a nossa relação com a mediunidade? É de naturalidade? É de fantasia? Ou é de medo? Ser espírita significa, indubitavelmente, acreditar em Deus e nas perfeições de suas leis. Entender que não há milagre, que Deus não é um ser humano dotado de máxima qualidade e que possui quereres. Então Deus não quer isso, Deus não quer aquilo. As leis criadas por Deus cuidam de reger das mínimas às máximas relações do universo. E dada a complexidade do universo, é de se supor que essas leis, elas são harmônicas e perfeitas. Então, se eu acredito nessa perfeição das leis naturais, eu sou obrigado a abrir mão de crendices, de superstições, de fórmulas, de rituais para trazer sorte, para trazer emprego, para trazer saúde. Eu tenho que compreender que as leis naturais que regem a nossa vida se responsabilizam por tudo isso e que eu faço parte disso tudo através das minhas ações, através da forma como eu escolho, através da forma como eu interajo com o ambiente, através da forma como eu cuido de mim mesmo. As leis naturais, elas fazem parte do nosso dia a dia, elas fazem parte da nossa essência. Nós fazemos parte da lei natural. Nós somos, por várias vezes, ferramentas dessas leis naturais. Então, não cabe a superstição, o fantástico, o milagre. Cabe a naturalidade das leis. Ser espírita significa acreditar nessas leis. Como está a nossa compreensão da ação dessas leis na nossa vida? Usamos-as para compreender as nossas dores, os nossos insucessos, os nossos sucessos, as nossas conquistas? Usamos a compreensão dessas leis para entender como o mundo funciona e como ele é regido? Vamos pensar. Ser espírita significa primar pela simplicidade de se viver. Porque ser espírita significa compreender que quanto maior é o meu desejo, quanto maiores são os meus desejos, mais difícil será alcançar a felicidade. Porque mais coisas eu terei que alcançar, que conquistar, para sentir-me feliz. Então, ser espírita significa ser simples, mas não miserável. Não significa contentar-se com migalhas. Significa ter a satisfação da vida que tem e pleitear sempre coisas melhores, sempre uma situação melhor. Significa controlar os nossos desejos. Significa dar o devido valor
ao que é da matéria e ao que é do espírito, sem desprezar um e sem almejar apenas o outro. Ou seja, eu não posso viver só para o dinheiro, mas eu também não posso viver só para o espírito. Eu preciso ter isso muito bem equilibrado dentro da simplicidade, porque viver, teoricamente, é simples. Basta a gente deixar a coisa acontecer. Então, ser espírita significa entender que a nossa felicidade depende única e exclusivamente de nós mesmos. Compreendemos isso já de verdade? Quanto que nós já compreendemos disso? Quanto que nós já entendemos isso? Aceitamos isso e buscamos, através dessa compreensão, melhorar a nossa qualidade de vida? Então, mais um ponto aí para a gente pensar. Que mais? Bom, isso é importante. A caridade. Ser espírita significa entender a caridade como algo inerente à vida. Ser espírita significa compreender que a caridade não é algo planejado, é algo espontâneo que deve estar inserido no nosso dia a dia. A gente tem que fazer a caridade cada vez mais espontaneamente, porque precisamos de uma vez por todas entender que caridade não é programa de milhagem. Eu não tenho que pensar que eu preciso bater meta de caridade para ganhar bônus horas e conseguir construir uma casa em nosso lar ou em qualquer outro lugar que seja. Não é assim que funciona. A caridade é a máxima expressão da preocupação com aquele que está ao nosso lado, porque nós o compreendemos como um companheiro de jornada e compreendemos a necessidade de estarmos juntos, porque se hoje ele está precisando, amanhã eu é que preciso. E a humanidade, ela deve caminhar justamente dessa maneira, como uma irmandade, como uma fraternidade. Então, a caridade, em todas as suas facetas, em todas as suas formas de manifestação, ela deve estar embutida em atitudes do dia a dia que já fazem parte do nosso dia a dia. O cumprimentar as pessoas, o abraçá-las em momento de pandemia de Covid-19, tudo bem, não, mas em abraçá-las espiritualmente, em oferecer o auxílio material, em oferecer o auxílio espiritual. Ser caridoso não significa apenas ir em hospitais, ir em creches, ir em asilos. Não que isso não seja caridade, isso não seja importante. Não, muito pelo contrário, isso é importante. Mas não é só isso. Nós agora, isolados em nossas casas, ainda, por mais que por aí afora o isolamento já não esteja tão ferrenho como antes, temos a oportunidade de praticar a caridade com aqueles que estão mais próximos de nós. Então, ser espírita significa ter a caridade como uma ferramenta de uso diário. Como está essa nossa ferramenta na nossa vida? Ela está afiada? Ou ainda estamos construindo? Bom, a gente tem que pensar sobre isso. Bom, ser espírita significa também acreditar na vida futura, porque eu acredito na reencarnação. E acreditar que essa vida futura é reflexo dessa vida atual. Porque ao morrer, ao retornar à pátria espiritual, eu levo todas as minhas conquistas, eu levo eu do jeito que eu sou, os meus vícios, os meus defeitos, mas as minhas conquistas, as minhas competências, as minhas habilidades desenvolvidas. E é tudo isso, esse misto de acertos e erros que estão em mim, que eu vou levar para a minha vida futura. Então, acreditar na vida futura impacta na minha vida presente na medida em que eu tenho que ter o cuidado da minha escolha. Como falamos agora há pouco, quando abordamos a questão da reencarnação. A morte não muda ninguém. A minha vida futura, eu é que a começo a construir nesse momento. Então, de que maneira estamos construindo a nossa vida futura?
Estamos programando-a com muitos amigos, com um projeto de vida que nos permita controlar os nossos desejos, procurando entender as leis naturais agindo na nossa vida e de maneira que possamos usufruir desse conhecimento para viver melhor. Enfim, de que maneira estamos investindo em nós nessa vida para que isso reflita lá no futuro. Até mesmo de que maneira que essa nossa vida vai nos garantir a nossa passagem no mundo dos espíritos. De que maneira chegaremos lá? Porque ser espírita significa entender e acreditar que após a morte encontraremos um novo mundo, um novo velho mundo. E aí? Temos medo disso? É natural ter medo, tá? É natural, mas por que temos medo? Porque ainda é desconhecido? Porque não queremos deixar essa vida que temos? Tenho medo de ir para um umbral? Tenho medo de lá me deparar com a minha consciência? Enfim. Ser espírita significa encarar a morte como algo natural. Você começa a perceber por que ser espírita não é simplesmente aceitar o espiritismo? Como que eu aceito a morte como algo natural? Só falando, eu aceito a morte como algo natural. Pronto. Não é assim que funciona. Aceitar a morte como algo natural é fruto de um processo de compreensão, de estudo, de análise, de construção de conhecimento. Percebe como é complicado ser espírita? E o mais legal, ser espírita significa que eu posso duvidar. Posso duvidar de Kardec, posso ousar duvidar de Chico, de Emmanuel, de André Luiz, de Joana, de quem eu quiser. Porque o espiritismo não é uma religião dogmática, não é um sistema fechado com as suas verdades imutáveis. E melhor ainda, Kardec me deixou para vocês a máxima que estampa essa certeza no poder da dúvida. É melhor repelir 9 verdades do que aceitar uma mentira. Então, partindo do princípio que eu não devo aceitar nada, que eu devo compreender, a minha compreensão está atrelada ao meu estado atual, ao nível de inteligência cognitiva, de inteligência emocional, aos meus valores, à minha cultura. É todo esse conjunto que me faz compreender os pontos da doutrina espírita, ou pontos de livros que acompanham a doutrina espírita. E nesse meu atual estado, eu posso não concordar com algumas ideias. Afinal de contas, ser espírita significa entender que Deus não escreve livros, não dita livros. Que quem faz isso são as almas encarnadas e os espíritos desencarnados. Tão adiantados, tão atrasados, tão evoluídos e ainda tão presos à matéria, que dessa mescla toda eu preciso saber o que cabe para mim nesse momento. Não por pura birra ou teimosia, mas simplesmente o que nesse momento eu me permito compreender. E vejam bem, eu estou falando que eu compreender para mim o que não deve, em hipótese alguma, ser estendido ao próximo. Eu não tenho que obrigar que os outros duvidem do que eu duvido, acreditem no que eu acredito. A liberdade da interpretação é talvez uma das coisas mais lindas da doutrina espírita. Nós não temos um corpo eclesiástico, nós não temos um líder que representa o pensamento da doutrina espírita. Qualquer um pode falar pela doutrina espírita. Daí, novamente, a necessidade de entender que doutrina espírita é fruto de estudo, para que eu possa ouvir o que o outro está falando e ter um poder de julgamento, de compreensão. Então, ser espírita significa ter a ousadia de questionar
de duvidar e de buscar respostas que me agradem mais. Ser espírita significa ter a hombridade de jamais obrigar que o outro acredite nas suas verdades ou menosprezar o outro pelas verdades deles. Como disse, cada um está num patamar de conhecimento fruto da influência moral, cultural e ética. Complicado, né? Ser espírita. Ser espírita significa ter paciência com os erros dos outros. Mas ter paciência não significa ser permissivo. Ter paciência significa entender o erro e oferecer-se para corrigi-lo com o outro. Ser espírita significa compreender o outro. E esse compreender não significa ser omisso. Do tipo, eu compreendo que ele ainda não sabe, então eu vou ficar quieto na minha, não vou fazer nada. Não, isso é omissão. Fulano bate na mulher. Eu compreendo, ele ainda é muito rudimentar, ele teve uma educação muito machista, eu compreendo ele. E fico quieto. Não. A compreensão me permite entender e lidar melhor com o sentimento que eu vou produzir. A omissão significa simplesmente eu guardar a minha ferramenta da caridade, que a gente já conversou agora há pouco, fechar os olhos e dizer que aquilo não é problema meu. Eu permitir que as pessoas errem, façam o que bem entendam ao meu redor, com reflexo na minha vida, não significa que eu tenho paciência. Significa que eu estou querendo mais é que o barco vá para o vinagre. Ter paciência significa ter a capacidade de controlar os seus sentimentos e lidar com a situação sem deixar que o nervosismo, a raiva, a ira fale por você. Isso é ter paciência. E ser espírita significa amar ao próximo, mas amar mais ainda o próximo mais próximo. Esse é o nosso primeiro grande desafio. Amar o próximo que está acamado no hospital é belo, é necessário, só que é mais fácil. Eu não comungo com ele do dia a dia, então ele não me irrita. Eu não dou tempo para que ele tenha comportamentos que me desagrade. Então isso é importante, fundamental, mas fácil. E amar aquele que está no nosso lado no dia a dia? Errando, enchendo a nossa paciência, não sendo do jeito que a gente queria, falhando. Como que a gente ama esse? Pois é, ser espírita significa amar ao próximo. Como estamos amando? Como estamos entendendo essa máxima? E significa também ter paciência, compreender e amar a nós mesmos. Aí fica mais difícil ainda, né? Mas precisamos refletir sobre isso. Como estamos nos amando? Como estamos nos compreendendo? Qual é o nosso nível de paciência conosco mesmo? É necessário a gente ter isso muito claro. Ser espírita, bastante coisa, né? Significa entender que os espíritos influenciam a nossa vida, mais do que imaginamos, como os próprios espíritos dizem a Kardec no Livro dos Espíritos. Mas significa compreender que por mais que eles nos sugerem, por mais que eles nos incitem, por mais que eles falem, é nossa a escolha. Porque do mesmo jeito que há aqueles que nos induzem ao erro, à prática do mal, há aqueles que nos induzem ao acerto, ao caminho do bem. A escolha é nossa, de quem vamos ouvir. O móvel somos nós. Se somos manipulados, se somos feitos de marionete, é porque assim permitimos, porque somos fracos de opinião, porque desejamos que alguém venha e tome as rédeas das nossas decisões. Baixa autoestima que não nos permite acreditar na nossa capacidade. Então, instintivamente, nós buscamos para que eles respondam o que devemos fazer.
Ah, se Deus permitir, eu faço isso. Se os bons espíritos ajudar, vai dar tudo certo. E eu? Qual é o meu papel nesse mundo? É ser um joguete na mão deles? É ficar torcendo para que o meu mentor, os meus amigos espirituais, os meus espíritos familiares estejam sempre ao meu lado, tentando guiar o meu caminho para que eu não faça coisas erradas? Achando que eles são os responsáveis pelo meu livre-arbítrio? Não. Os espíritos influenciam na nossa vida. Cabe a nós, portanto, saber ouvir, discernir e escolher. Ser espírita significa entender que a ética expressa na codificação de Kardec, na doutrina espírita, ela é universal. Ela extrapola o rótulo de espírita. Ela está presente em todos os seres humanos que buscam o amor, a felicidade e a simplicidade da vida. Para vocês terem uma ideia, tem um trecho no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, que eu vou mudar um substantivo, uma palavrinha, e vocês vão ver como a frase vai continuar tendo a mesma compreensão e profundidade. Vejam só. Reconhece-se o verdadeiro ser humano pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Já viram essa frase? No original está lá, reconhece-se o verdadeiro espírita. Mas se eu tirar espírita e colocar ser humano, não cabe para todos? Seja católico, evangélico, muçulmano, islamita, ateu, qualquer religião afro, qualquer um que busque a transformação moral e domar as suas más inclinações, é um verdadeiro ser humano. Está no caminho da iluminação proposta por Buda. Então, meu caro, ser espírita é isso. É buscar essa transformação moral. É buscar a cada dia domar as más inclinações, não más inclinações, mas as inclinações equivocadas. Corrigir os erros, reorganizar a nossa rota. Ou seja, ser espírita significa entender que nós somos os protagonistas da nossa vida. E estamos sendo os protagonistas da nossa vida? Você é o protagonista da sua vida? Você reconhece-se como o autor principal? Isso é importante que tenhamos essa resposta. Porque, acima de tudo, ser espírita significa entender que estamos em construção, que não somos perfeitos, mas um dia seremos, e que não é necessário ter pressa. É necessário aproveitar cada momento desse nosso caminhar de aprendizado. Nós estamos em formação, aprendendo com os nossos erros e com os nossos acertos. Podíamos ficar aqui ainda horas e horas dizendo a vocês o que é ser espírita, mas acho que temos material suficiente para a gente pensar. Somos espíritas, usamos esse adjetivo. Agora a pergunta é: o que significa ser espírita? Que cada um de nós possamos responder para nós mesmos o que significa ser espírita. E no domingo, ouvir do nosso companheiro que vai falar sobre o Rafael, que vai falar sobre Kardec, o que significa para Kardec ser espírita. Que fiquem com a paz, com a tranquilidade e que cada vez mais possamos ver os preceitos, os princípios e toda a beleza e pureza da doutrina espírita impregnado em nossa alma, na nossa consciência e no nosso dia a dia. Até a próxima e se cuidem.